Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Temos que comentar sobre essa situação que o Vasco está e que está aterrorizando torcedores depois da nota da diretoria, né, que falou em possivelmente encerrar as atividades, né, em acabar com o Vasco da Gama. Literalmente esse tipo de coisa, decretar falência. Para quem não sabe, né, o Vasco ontem perdeu uma batalha na justiça e que essa batalha obriga eles a pagarem 93,5 milhões de reais em dívidas trabalhistas, e seja para funcionários, ex-jogadores, dívidas entre afins, assim, é uma parte grande da dívida do Vasco e que a justiça mandou executar de imediato, e como garantia o Vasco vai perder 30% de sua receita confiscada. Basicamente assim, o dinheiro que a Globo paga, os 27 milhões de direitos de TV para a Série B, 30% disso é confiscado, o Vasco não pode tocar. O dinheiro de patrocinadores, Banco BMG, o quem faz as camisas, entende? Todos esses patrocinadores feitos ali, vai 30% para pagar essa dívida como garantia que essa dívida vai ser executada, né? Isso vai fazer com que o Vasco tenha um baque geral nas finanças e que outras dívidas cresçam exponencialmente, porque o Vasco já é um clube deficitário, ele gasta mais do que arrecada, ou seja, é um time que não fecha as contas neste momento atual. Se ele perde 30% de tudo que ganha, as dívidas vão ficar ainda muito piores, né? Porque o clube vai ter que operar em 70% da receita, sendo que 100% já não é o suficiente para pagar o almoço. Um clube que já vendia o almoço para pagar a janta, agora, assim, ele teve o almoço confiscado e não tem o que vender para pagar a janta. Basicamente essa é a situação do Vasco atualmente. E assim, a diretoria fez essa declaração forte, falando que é um absurdo, né? Qualquer decisão assim você vai criticar, né? Quando te prejudica, mas o tom foi muito mais sério do que muitas dessas notas. Falar em fechar as portas, né? Decretar falência, é um tom mais grave, é um perigo real caso a decisão siga para frente, mas não acredito que isso vá acontecer. O que acontece? O Vasco já recorreu da decisão e vai continuar recorrendo até o fim, e isso é um jeito de atrasar o pagamento de tais dívidas, embora acho que a decisão dos 30% dos confiscados ainda se mantenha. Mas o fato é que o Vasco vai fazer recursos e a esperança do Vasco é subir para a Série A para tentar desafogar um pouco essa situação. Porque a pior coisa que podia acontecer para o Vasco na última temporada aconteceu, que foi o rebaixamento. Porque assim, o Vasco é um time que estava em problemas financeiros já de muito tempo. Isso não é um problema que começou de um ano para outro, isso aí vem de anos e décadas de má gestão. Mas o fato é que na Série A você consegue contornar melhor esse problema. A diferença de direito de transmissão da Série A para a Série B é de 43 milhões de reais por ano, basicamente, por temporada, né? Então assim, se você vai para a Série B, a maior perda não é só o futebolística e filosófica de não estar na elite do futebol, é financeira. E isso traz uma queda exponencial de recursos de patrocinadores, fornecedor de camisa, todos colocam talvez uma cláusula sobre contrato quando o time é rebaixado. Então assim, é possível que o Vasco tenha perdido mais de 60, 70, eu não chego a dizer 100 milhões em receita, que acho que seria demais, mas perdeu muito dinheiro em receitas, né? E o Vasco também perdeu um número de sócios torcedores imenso, né? Vamos lembrar que quando o Cruzeiro caiu da Série A para a Série B, o número de sócios torcedores caiu de 70 mil para 23 mil, assim, meses, assim, basicamente, dessa transição de Série A para a Série B. O Vasco não chegou a bater os 150 mil sócios, né? Já estava perdendo antes, agora, se não me engano, já caiu muito, já não é mais o time com mais sócios torcedores aqui no Brasil. Então, há uma queda de arrecadação grande e que faz com que as receitas que continuam altas continuem machucando ainda mais a dívida do clube. Então, assim, a balança está muito ruim. Essa decisão da justiça coloca a balança ainda pior para o Vasco. Então, a situação está complicada, né? O Vasco ele tem um problema grande para resolver e vai ficar aí muito na conta do seu recurso para tentar cancelar essa decisão. Mas o fato é, se manter mais uma temporada na Série B, o custo dessa decisão vai ser praticamente irreparável, e isso sim pode se tornar uma chance real de refundação, esse tipo de coisa, né? Já pensou o Vasco refundando? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas a decisão pode ser sim questionada por alguns motivos. Porque clubes em situação financeira pior que o Vasco, que tem dívidas maiores, Corinthians, por exemplo, ele já teve uma execução de 500 milhões da Caixa Econômica para pagar lá o estádio e não foi executada de verdade, até porque o Corinthians continua jogando no estádio, né? A gente também tem um Botafogo, a dívida do Botafogo é bem maior e ainda não foi executada. O Cruzeiro
também não foi executada. Possivelmente tem dívidas trabalhistas muito piores que a do Vasco e não foram executadas de uma vez só. Então, por que no Vasco o critério é diferente, entende? Isso, para mim, é uma coisa que chama atenção, porque é muito raro você ver uma execução de dívida de 93 milhões, uma quantia de quase 5 dígitos, óbvio que não, né? Mas quase 9 dígitos, né? É uma quantia enorme, tem faturamento de clube que não é 93 milhões e meio. Esse tipo de ações trabalhistas são causas separadas, elas quase nunca são causas conjuntas. Então, você vê toda essa quantia de dívidas trabalhistas executada de uma vez só, é muito estranho, né? Muito suspeito, mas o fato é que não dá para negar. O Vasco tem essas dívidas. A questão é assim, a justiça executar de uma maneira diferente pode ser um pouco questionável pela régua que ela usa por outros clubes, mas não dá para negar que o Vasco tem essas dívidas. O Vasco está devendo esses funcionários, o Vasco está devendo essas pessoas. Isso existe. Isso não é assim, a justiça não está errada, assim, né? A rigidez dela pode ser um pouco questionada, mas ela está fazendo um trabalho executando as dívidas porque é algo que o Vasco tem e ele tem que pagar essas pessoas, né? As dívidas elas não podem ser uma coisa natural, entende? E por esse lado a gente também tem que entender, não dá para só jogar pedra na justiça quando esse problema não é um problema que a justiça criou, e sim uma incompetência financeira gigantesca das últimas gestões que o Vasco teve, né? A atual gestão, que é comandada pelo Jorge Salgado, o próprio Alexandre Pássaro, que faz um bom trabalho como diretor de futebol, ela tem resolvido alguns problemas, mas no final das contas eles herdaram um abacaxi na mão pelo cacho. E aí é aquela questão, né? Quanto eles aguentam sangrar segurando esse abacaxi na mão. Se a situação continuar piorando, não é muito tempo, né? Então, assim, vamos ver como eles vão solucionar, mas é uma nota forte e é uma nota que assusta bastante a torcida, né? Mas enquanto isso, o Vasco continua jogando, tem jogo hoje pela Série B e tem que continuar essa recuperação. Se eles forem para a Série A esse ano, a torcida não tem que ficar se preocupando, porque receita volta a subir, patrocínio sobe de novo, entende? Mas se continuar mais um ano na Série B, essa decisão de hoje pode preocupar demais, assim, mas demais mesmo, né? Mas o fato é, esse confisco de 30% de receitas é para mim a pior dessa decisão, é o pior impacto que a decisão tem, porque é um impacto muito direto na arrecadação do Vasco, que já não é a das mais altas. Gente, por esse vídeo é isso, dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.